Quando, ou talvez hoje, depois de muito tempo, seja mais simples isso para vocês, mas como que foi no processo, como você imagina essa divisão entre o que é execução e o que de fato é o processo criativo? Ou, uma agência hoje, né, que serve a uma marca, vão ter diversos níveis de entrega. Uma entrega Sim. de um evento, uma entrega de uma ação publicitária. Sim. Eu posso ter um foco em aumentar minhas vendas, posso ter um foco em ganhar uma premiação. Sim. Como que é esse equilíbrio entre o que é o time interno da La Bournais hoje e o que são parceiros estratégicos que ela se serve no mercado? Assim, eu falo muito isso lá dentro, né? Não adianta você ter grandes ideias se você não tirar do papel. Né? Então, você tem grandes ideias, se você não tirar do papel e executar essas ideias, elas vão ser grandes ideias que vão morrer. Na verdade, nem vão ser grandes ideias, né? Sim. Então, eu acho que a execução ela é tão importante como a ideia, porque se você às vezes você tem uma ideia e essa ideia ela não é bem executada, você está tendo um desperdício gigantesco de uma ideia que poderia ter uma capacidade de impactar os consumidores e impactar o teu cliente de uma maneira grandiosa. Então, acho que são coisas que têm que correr juntos, porque... E também tem que ver a viabilidade, né? Não adianta você ter, vamos supor, o cliente tem uma verba de R$100 mil para fazer uma campanha. Aí você leva uma ideia que a ideia só para em pé se você contratar a Anitta. Não adianta. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você tem que se adequar para aquilo, para o tamanho do projeto, para o tamanho da verba, para o tamanho do momento do cliente. Então, e a acuracidade é sempre bem importante, né? Porque pior do que não executar uma ideia é ter uma ideia ruminando que não ganha vida nunca, né? E fica consumindo o time ali. Então, né? mas sabe que tem ideias que demoram para acontecer. Tem ideias que demoram mais de ano e ficam ruminando. E consome. Ela vai, volta, e aí tem uma elasticidade. Tem ideia que ela cai, mas depois ela volta de novo. Entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que criatividade, o criativo, a estratégia da agência, o atendimento, todas as áreas elas têm que trabalhar juntas, porque se você acredita naquela ideia, você tem que levar para o teu cliente quais são as razões, por que você acredita naquela ideia, e aquela ideia, você insistir naquela ideia. Porque muitas vezes o cliente não quer uma ideia que você apresentou, mas você acredita, você tem que... A gente tem lá algumas dentro da agência que já foram derrubadas, que a gente está tentando ali voltar a apresentar de uma maneira diferente, dar uma outra abordagem, porque assim, faz parte do nosso business, cara. Às vezes são ciclos de longuíssimo prazo de você realmente colocar uma ideia no ar. E às vezes você tem uma execução, produção também, demora meses, uma complexidade. Então, demora. Sim. Demora. Como que é essa relação também com os profissionais de marketing dentro das empresas? Existe um cabo de guerra um pouco tênue? Depende de cada profissional, porque às vezes dá para confiar, apostar realmente na agência, para isso está a agência também, né? Para fazer o seu trabalho e tudo, mas você vê às vezes um pouco de resistência, é natural. Eu acho que assim, se não trabalhar junto, não vai funcionar. Então tem que trabalhar junto. Assim, a gente tem grandes relação com nossos clientes. Por exemplo, Fiat está com a gente há 22, 23 anos. Caramba. Samsung está conosco há 12, 13 anos. Salve, Jairo Ramalho aí do marketing da Samsung. Então, assim, são relações que têm os seus altos e baixos, mas são relações que a gente está do mesmo lado. Essa tensão entre agência e clientes só tem que existir se você está gerando essa tensão para que o trabalho saia da melhor forma possível. Né? Porque se você está pensando em ir para um lado, o cliente está pensando em ir para o outro, essa relação não vai durar muito. Né? Então, acho que a relação ela tem que ser uma relação de parceria, tem que ser uma relação de entendimento, tem que ser uma relação, porque às vezes
o cliente está num momento, o produto do cliente está num momento que demanda um outro tipo de abordagem criativa, um outro tipo de abordagem estratégia, e a gente tem que entender isso. E o cliente também tem que entender que a agência está ali para provocar. A agência, se você é um cliente, você contrata uma agência de publicidade, você tem que esperar que você seja provocado, que a agência te traga ideias, que te traga soluções, porque senão não adianta nada, né? Então, E tem mais um ponto importante, né? Vai muito com o perfil do cliente interno dentro do cliente, né? Por exemplo, se você tem um perfil de um CMO que é mais voltado para a inovação, naturalmente ele pode abrir para a agência para que ela tenha contato com outros pares, por exemplo, de área de negócio. sim. Né? Para você ter talvez uma percepção mais clara da necessidade que o próprio CMO tem, né? Puta, é melhor você ouvir direto dele do que talvez eu, que sou um intermediário aqui, né? Isso acontece muito, imagina. Sim, é que a cadeira o job description do CEO mudou muito, né? Então, o CMO hoje ele é um cara que tem que olhar sim para vendas, ele tem que sim olhar para inovação, tecnologia, resultado da companhia. Então, o CMO ele tem que ter essa cabeça hoje super aberta para poder ele saber o momento onde ele vai chamar os outros pares, os outros stakeholders da agência dele, da empresa dele, para que aquele projeto vá para frente, aquele projeto ganhe corpo, aquele projeto ganhe uma visibilidade cada vez maior. Eu acho que quanto mais pessoas com poder de decisão, que agregam ao processo, ajuda muito. O relacionamento de longo prazo ajuda bastante, né, cara? Ajuda. Porque aí você começa a navegar na corporação melhor, né? Falar com mais gente. A gente tem reuniões ali que a gente não sabe nem quem é cliente, quem é agência. E assim tem que ser. E assim tem que ser. A relação boa é essa. Sim. Onde você discute o negócio, discute o problema, discute a solução, e aí você vai executar. Então, acho que as relações saudáveis, elas se perpetuam se você tiver esse comprometimento de, cara, os dois lados estão indo para o mesmo lugar.